Bom, eu sei diferenciar de fato quem é acadêmico, quem de fato cursou um curso superior, das pessoas que tiram vantagem e oportunismo em cima de outras pessoas, que muitas vezes são polêmicas, mas todavia têm conteúdo, têm conhecimento, têm qualificação e têm capacidade. Mas infelizmente as redes sociais como um todo, principalmente o YouTube, está contaminado de militantes. Sendo assim, as pessoas elas defendem bandeiras. Bandeiras da direita, bandeira da esquerda, bandeira do centrão, bandeira dos ateus militantes, bandeiras dos religiosos, dos conservadores e assim sucessivamente. Então, ao invés, de fato, de a informação que o docente ou o professor que está fazendo um vídeo, um conteúdo, ser um vídeo esclarecedor, longe de ideologias políticas, infelizmente, não é isso que acontece nas redes sociais. Normalmente, os ditos docentes são indivíduos contaminados pelas ideologias políticas e ideologias religiosas, né, ateus extremamente fanáticos que também estão aqui inseridos no YouTube. Você vai ver um monte, mas é um monte de coisa referente a isso. Então, a informação ela fica enviesada, é uma informação contaminada pelas ideologias. E você que coloca no YouTube para ter uma informação neutra por parte do docente, você não vai ter isso. Porque a maioria dos docentes, a maioria dos indivíduos que teve a oportunidade de adentrar em uma universidade e, particularmente, depois que adentrou em uma universidade, absorveu o conhecimento, eles começam a fazer a militância nas redes sociais. Então, as informações, de fato, são contaminadas. E aí você quer uma informação mais neutra da história da humanidade, você quer a informação neutra referente à questão teológica, referente à questão da ciência, você dificilmente vai ver isso aí nas redes sociais. Você vai ver uma informação extremamente contaminada pelas ideologias políticas daquele indivíduo que está fazendo conteúdo. Infelizmente, é isso. E, infelizmente, as pessoas elas não sabem separar as coisas, infelizmente. E eu digo isso com o maior pesar, que o Brasil está muito atrasado no campo educacional. Os verdadeiros intelectuais, eles não estão aqui no YouTube. Eu fiquei saturado especificamente com o YouTube, com rede social, porque é muita deslealdade dentro do meio, é muita coisa deturpada, é uma necessidade específica de fabricar conteúdos e fabricar mentira para ganhar engajamento, potencializar os views, para ganhar inscritos e visualizações. Então você vai ver esse tipo de coisa nas redes sociais bastante. Se você se dirige às universidades públicas, é tudo composto de militantes da esquerda. Eu não posso dizer que não. É cheio de esquerdista dentro das universidades federais. Não que não possa existir esquerdista, ao contrário, a gente vive numa democracia. Eu sou esquerdista. A questão não se deve misturar o papel do professor com o papel do indivíduo que faz parte da docência, mas ele especificamente mistura a militância dele com o ensino na sala de aula. Infelizmente é difícil, mas isso acontece. Eu digo isso porque eu já fui da Federal, eu estudo na Federal, e especificamente eu vejo meu filho que estuda na Federal com essa quantidade avassaladora de ideologias, certo? Políticas, ideologias dentro da sala de aula, dentro dos conteúdos que são aplicados. Tá dando para entender aqui o raciocínio? Por isso que o Brasil não tem prêmio Nobel. E não vai ter. Não vai ter porque aqui, infelizmente, o fanatismo tomou conta. Não é só da religião, não. Não é só da religião. Do indivíduo que é religioso, especificamente, que faz conteúdo na rede social, ou o indivíduo que faz parte de uma igreja local. Não. O fanatismo não só provém desses indivíduos que participam, né? Participam, por exemplo, de uma religião dogmática, vamos dizer assim. Não. O fanatismo brota aqui também desses indivíduos daqui, certo? Que são militantes, por exemplo, ateístas. Eu tenho vários materiais e prints e provas que o fanatismo dessas pessoas é igual ou superior ao fanatismo de indivíduos que participam de uma religião protestante. É o mesmo fanatismo, ou se não superior. Então, como é que eu posso criticar esse lado que deseja, de fato, usar a Bíblia como se fosse matéria constitucional de uma nação? Aí eu faço a minha crítica pertinente referente a isso, se ao mesmo tempo, eu, do outro lado,
estou querendo propagar ideologias, certo, esquerdistas dentro das universidades públicas, dentro especificamente da mídia, onde as emissões de TV a maioria é de esquerda. Não sei se você sabe. Se não sabe, fique sabendo. E aí começa sendo propagada na educação. Então é a mesma coisa. Entende? É a mesma coisa. É como se fosse o sujo falando do mal lavado. Entende? Então é a mesma coisa. É a briga incessante pelo poder. Aqui a gente não está falando de docentes, certo? Que chega na universidade, aplica o conteúdo e as perspectivas plurais sobre o assunto a qual vai se desenvolver em sala de aula, não. Lá você vai ver especificamente indivíduos extremamente militantes que tentam aplicar sua militância. Normalmente é uma professora ou um professor que é militante da esquerda e tenta propagar toda a militância, toda a conceituação que ele aprendeu, não só na sala de aula e na universidade, mas também das militâncias políticas que faz parte, e aí ele traz isso para o aluno. Tá errado, mano. Tá errado, tanto de um lado como do outro. O papel do professor é dar caminho para o indivíduo pensar, e é o aluno que vai decidir, sem esse viés ideológico, o caminho a seguir. Entendeu a parada? Só que, infelizmente, as universidades é composta extremamente de esquerdismo, tá entendendo? Infelizmente, a educação, ela hoje tem uma mistura de conservadorismo absoluto, com o esquerdismo a um desenvolvimento muito grande. Ou seja, essa briga ideológica, quem termina sendo afetado é o próprio aluno. Certo? Infelizmente, professores na sala de aula, certo? Do sexo masculino, que eu já vi vídeo e eu estou dizendo que eu vi, tá entendendo? Com saia e de batom e fazendo militância política dentro da sala de aula. Isso é ridículo. Isso é ridículo, da mesma forma que o cara não deve pegar a Bíblia, porque ele é cristão, e usar isso como se fosse a Constituição brasileira, e achar que todo mundo especificamente tem que seguir esse parâmetro. Como se fosse, na realidade, a única religião do mundo. Ou seja, só existe o cristianismo, só existe, talvez, o judaísmo, só existe Jesus. Aí o indivíduo que nunca estudou teologia, não fez porra nenhuma, aí ele diz, não, porque Jesus é o nosso guia, porque é isso, é isso, é isso. Tá entendendo? E aí divide as pessoas por conta da religião, entendeu? E aí começa a fazer toda essa ideologia massificante dentro das universidades também. Dentro, inclusive, das escolas. Inclusive, as escolas que eu vejo aí nos bairros, que existem inclusive no meu bairro aqui, o diretor só admite professores cristãos. Ou seja, não é a capacidade e a qualificação do docente, é a ideologia que ele faz parte. Então, ao mesmo tempo que a esquerda tenta fazer isso nas universidades, os cristãos tentam fazer isso dentro das escolas privadas e, muitas vezes, também dentro das escolas públicas. Então, aonde vai parar o raciocínio lógico? Ao questionamento, porque a ciência de fato, né, e aí eu vou colocar num aspecto macro, a ciência de fato exige o questionamento, ou não, certo? Aí o indivíduo vai para a sala de aula, o professor esquerdista, aí coloca tudo que ele tem de ideologias políticas do próprio partido a qual ele segue na sala de aula. A mesma coisa é o indivíduo de direita. Então assim, a gente não está fazendo pensadores. O que a gente está fazendo hoje, em nosso Brasil, em nossa sociedade de fato, é um monte de indivíduos que vai fabricar alunos que não pensam. É alunos que, de fato, certo, defendem linhas políticas. É o futuro militante, vamos dizer assim. Então, assim, eu não vejo caminho para esse tipo de coisa aí. Um caminho saudável. Como eu sempre disse desde o início, e continuo dizendo, certo? E continuo dizendo, o caminho é a neutralidade. Nem todo mundo, especificamente, que terminou um curso superior, que se tornou professor, e ninguém quer ser mais professor hoje, nem todo mundo está inserido nessa pós-revolução industrial. Eu vou falar mais uma vez. Nem todo mundo que terminou um curso superior na área de sociologia, história, teologia, ou, mais ainda, indivíduos que fazem parte de arqueologia, ou seja lá, dentro das ciências humanas, nem todo indivíduo ele está dentro dessa polarização, desse polo maniqueísta, entre direita e esquerda. Eu, particularmente, não faço parte desses polos, ou seja, de direita e esquerda. Muitos assuntos que são produzidos e conteúdos que são produzidos aqui no YouTube, que eu vejo de professores, são conteúdos extremamente fracos. É um analfabetismo funcional extremamente grande e abissal, porque as pessoas não conseguem separar, certo, a situação de que o indivíduo ele pode participar de um quarto, quinto eixo, não fazer parte nem especificamente da direita, nem muito menos da esquerda, nem muito menos do centrão. Pode não concordar com nada disso, e mesmo assim é capacitado para questionar, certo, tudo isso que está em volta. Por quê? Porque se tornou um pensador, um crítico, certo, que de fato questiona os poderes que foram impostos para nós. Entende? Foram impostos, porque você não decidiu a seguir isso. Você foi
de certa forma, imposto a seguir isso. Certo? O Estado, você nasce já dentro dele. Então, assim, eu fico pasmo com o tamanho da ignorância de muitos docentes da educação. Recentemente eu ganhei um prêmio na área da educação, de educador de excelência. E eu tento combater esse tipo de ideologias políticas, militância dentro da sala de aula. É uma das minhas bandeiras. Mas o que eu, de fato, observo é que já está incluído como se fosse, digamos, uma cola na cabeça desses indivíduos, que eles não conseguem sair desse viés ideológico dentro da sala de aula. Tá dando para entender aqui? E aí, a informação de fato que é assistida, a informação de fato que é, como é que eu posso dizer, que o aluno recebe, é uma informação totalmente deturpada da realidade. Muito deturpada. Canais aqui no YouTube extremamente enviesados a um eixo político e ideológico. Um exemplo disso é o Cauê Santos, do canal Lutz, como eu já falei variadas vezes, que é um canal propagador de potencializar os acadêmicos do progressismo. E aí ele coloca todos os acadêmicos progressistas para ser entrevistado, ou que faz parte da linha editorial dele, e aí ele promove esses indivíduos entrevistando-os. Mas aí eu não vejo diferença nisso para um indivíduo que é fanático. Eu não vejo nenhuma diferença, mas nenhuma mesmo. E aí, de fato, o que eu percebo é a ignorância, mano, é a ignorância de muitos aí. Entendeu? Que não se fabrica mais nos dias atuais pensadores. A educação tem que ser feita uma reestruturação de fato. Porque o que existe de fato hoje no Brasil é um monte de pseudos acadêmicos. E pessoas que se tornaram analfabetos funcionais, mas não por culpa deles mesmos, mas por culpa dos docentes que estão na linha de frente. Entende? E aí você vê um conteúdo totalmente ideológico nas salas de aula, nas duas perspectivas, não estou só dizendo que é esquerdista, mas nas duas perspectivas. E aí você não vê mais pensadores, você vê indivíduos que vão passar de aula, se tornam historiadores, sociólogos, militantes, de fato. Ou é de direita ou de esquerda. Ou é de direita ou de esquerda, não tem mais caminho a seguir. Entende? Então, é uma educação totalmente deturpada da realidade, entende? Não se faz mais pensadores como antes. Se você entra na área de filosofia, por exemplo, você não vai ser um pensador, você vai ser um reprodutor de trabalho de filósofo do passado. Apenas isso. Então você vê que eu não vejo nada de bom aqui na internet, por isso que eu fiquei tão saturado que eu saí. As pessoas começaram a colocar outros motivos. Não, foi esse motivo. Entende? Por quê? Porque, de fato, eu penso fora da casinha. As pessoas querem me rotular. Ah, você é de direita, você é de esquerda, você é centrão, você é isentão. As pessoas querem me rotular. Por quê? Porque elas estão dentro dessa análise, certo, histórica do maniqueísmo político. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é de centro. Entende? E aí começa, feito o indivíduo aí, que até que eu vi, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. O Ian das Neves, se eu não me engano o nome dele. O Ian das Neves, que é um comunista que é professor aí, que faz um monte de racionalização totalmente enviesada à ideologia dele. E o pior é que o que ele fala não tem nem pé nem cabeça. Me desculpa a sinceridade. Porque ele fez um vídeo agora sobre o Enéas. Eu conheci o Enéas pessoalmente. Eu fui do Prona, quando o Prona existia no passado. Eu conheci pessoalmente o Enéas, porque eu fiz parte do Prona. E eu sei que o Enéas não é nada disso que ele falou. Não é nada disso, mas ele fez uma análise. Ele definiu o Enéas como integralista para você entender a situação de indivíduos que estão aqui na internet. O cara fez a definição que Enéas era um integralista. E aí ele, depois que definiu isso, ele começou a colocar um monte de linguiça para ratificar o pensamento dele. Então, assim, numa boa, é muita ignorância que eu vejo aqui nas redes sociais, meu velho. Mas muita ignorância mesmo. E o pior disso tudo, sabe o que eu vejo? O pior disso tudo é que essas pessoas têm milhões de acessos, de views, milhões de inscritos. Como? É por isso que a educação brasileira está desse jeito. Ou seja, indivíduo que traz o conteúdo militante é potencializado nas redes sociais, principalmente se você falar a narrativa da pasta. E eu já falei até em vídeos, referente a essa situação, que há um controle de narrativa aqui no YouTube, né? Um controle de narrativa, né? A manipulação dos algoritmos. Se você não fala o que de fato tem a ver com a pasta ideológica, você não vai obter acesso, porque o YouTube não divulga, é tudo manipulado. Eu já falei isso aqui, coloquei as referências bibliográficas devidas, as pessoas caem na real se quiser. Então, ao mesmo tempo que eu vejo essa massificação nas escolas, nas universidades pela esquerda, isso é nítido. Quem disser ao contrário está mentindo. Eu vejo também, por outro lado, as escolas privadas e muitas das escolas privadas com características ideológicas cristãs. Isso é muito errado.
Entende? Na realidade, o papel do professor não é esse. O papel do professor, de fato, é trazer caminhos, é guiar o aluno, não é fabricar ideologia nem de direita nem de esquerda dentro da mente do indivíduo. É complicado, é uma situação que a gente vive que eu não vejo muita esperança para o Brasil, entende? Então, é essa situação a qual está. Infelizmente, esse maniqueísmo político vai aumentar a ponto de as pessoas quererem sair do país. Infelizmente, é essa situação.